Salve, salve, galera. Tranquilidade total, mais um episódio chegando. Meu nome é Nova e eu não tô aqui sozinho, eu tô com o seu Rod. Aoba, sou o Rodrigo. E o ator e atriz mais premiado do Oscar foi a Katharine Hepburn, com 4 prêmios. E eu não conheço nenhum dos filmes que ela fez e faz muito tempo. Só isso que eu tenho a dizer, porque tá acabando as coisas pra falar. É, ainda tem mais uma ainda, cara. Acho que a gente devia encerrar por aqui já o filme do Oscar, porque não vou encontrar mais coisas. Cara, é difícil, né, velho? Não é um negócio assim que vai ter tanta curiosidade, né? Não é um bagulho tão diferenciado assim. Não, daqui a pouco eu vou falar, o carpete do Oscar é vermelho. Vou começar a falar as coisas assim, entendeu? Só pra poder mantendo o que eu me propus a fazer. Entendi. Cara, mas o filme de hoje, falando de Oscar, né? Que não me diga. Tá concorrendo a 6 estatuetas, velho. Inclusive, cara, 2 delas eu achei muito estranho. Que o filme, né? A gente não disse ainda. O filme de hoje é Judas e o Messias Negro. E ele tá concorrendo, como eu falei, a 2 estatuetas que eu achei muito estranho. Porque a história, ela gira bastante entre 2 personagens ali, né? Que seria o Fred Hampton, que é o líder dos Panteras Negras, e o Bill O'Neill, que seria o cara ali infiltrado mesmo, né, no grupo. E os dois, eles estão concorrendo ao Oscar. E esse Oscar é de melhor ator coadjuvante. Se eles são se o cara ali, o Fred Hampton ali é coadjuvante, quem que é o principal daí? Quem que é o protagonista desse filme, velho? Eu fiquei curioso. Como assim? Pois é, na real, o Cara, pra mim, protagonista tinha que ser o Bill O'Neill, né? Eu acho, né? Por causa que é, começa e termina a gente falando dele, né? assim. Mas aí também tem muita cena que foca no Fred Hampton ali, que ele se mostrando, ele liderando o movimento, né? E sem necessariamente a presença do Bill. Tipo, foca bastante nele. Pra mim é tipo. Os dois são protagonistas desse filme. Não entendi por Pois que, é, que e não os dá nem dois pra estão no dizer ator que. coadjuvante. Não dá pra dizer que é o Bill ali olhando o Fred Hampton, né? Por causa que tem horas que tá mostrando o Fred Hampton e ele só. É só ele, o Bill não tá junto. Não é como se fosse, Exato, é isso tipo, aí. um tá observando o outro, né? Pra dizer que tá focado no que tá. No delator ali de tudo o bagulho. Bom, né, mas vamos começar com a história desse filme. A história ela começa com o Bill O'Neill, né, que é o que eu vou dizer que ele é o protagonista desse filme, né, porque por mais que apareça muitas cenas com outro cara lá sozinho, ele é assim, a história gira em torno dele, no que ele tá fazendo. Então vamos tratar ele como protagonista. Ele começa, né, o filme. Ele tá se passando por um agente da FBI pra tentar cometer crimes, né? Furtos, no caso, roubar um carro ali no começo do filme. E ele é pego pela polícia fazendo isso daí. Mas também, Daí, o cara é né? desenrolado, né? Isso não dá pra mentir, que o cara já chega assim, né? O que tá escrito aqui no meu distintivo e tal? E o cara fala FBI. E daí, o único problema é que ele foi muito metido. Que daí, quando ele foi prender o cara, né? Finge que tava prendendo o cara pra roubar o carro dele, né? Que esse é o objetivo dele. Ele entra no bar, finge que é do FBI e olha pra um outro negro ali qualquer que tem um carro e diz: passa a chave do teu carro e vem comigo que você tá sendo acusado de roubo de carro, né? E já que, né, Uhum, todo preconceito e tal, se o cara é negro e tem um carro, ele roubou, tipo, um negócio assim, né? Os caras já estão acostumados a ter que meio que não sim. ter muito o que falar, né? Eles têm que abaixar a cabeça e fazer, né? Só que daí, nessa cena, os outros caras já começam a achar estranho que... Por que o FBI tá se importando com o roubo de carro? E daí, numas pequenos probleminhas ali que vai rolando, né? Que o cara chega bem vestido, né? Ele chega num traje que quando ele chegou, eu já disse, nossa, esse cara aqui é estiloso. E daí não dá certo e os caras passam Chegou e na quase beca. matam ele. Sim. Rodrigo, a gente sempre chega nesse ponto, né, cara? É um ator sendo um bom ator, atuando. Ele foi bom ator enganando esses caras, até certo Foi, ponto. foi. Até. Só que daí caiu o chapéu dele, assim, né? E daí ele resolveu ir atrás do chapéu e os caras ficaram olhando pra ele, assim. Daí que ele deu pra ver no olhar dele que ele fez um. Ih, fudeu. Ali no caso, ele começa uma confusão, né? Daí que acontece que eu tinha falado, né? Ele é pego pela polícia. Daí, além, né, dele ser acusado de roubo de carros, ele é acusado de se passar por um agente da FBI, né? Que, se não me engano, ali ele falou, né? Dava mais de 5 anos de prisão, né? Alguma coisa assim. Eu acho que era 2 anos pra um e 5 pra outro, uma coisa assim. Ou 2 meses, sei lá. Assim. Tipo, pra um e 5 anos pro outro. Um negócio assim.
Bom, daí os caras que pegam ele, né, da polícia, eles oferecem, né, principalmente o personagem do Roy Mitchell, alguma coisa assim, ele propõe um acordo, né, pro Bill, que é ele se tornar um infiltrado no grupo dos Panteras Negras, né, o filme, se não me engano, ele passa ali nos anos 60, né, que é um momento que esse grupo tava bem forte, né, ele tava com, assim, né, foi provavelmente o ápice do movimento. Daí e a polícia, né, e o governo, eles eram bem contra o movimento, né, taxavam eles até de terrorista. Daí ele propõe pro Bill que ele se infiltre lá, né, nesse grupo para conseguir, assim, primeiramente, né, para conseguir informações. E é interessante, né, que a gente já falou aqui do 7 de Chicago, e isso ocorre enquanto tá acontecendo lá o 7 de Chicago, né, e o Bob Seale tá sendo julgado, né, e eles só mencionam isso, né, então, tipo, provavelmente ele era bem importante, né, e eu tava achando interessante que, por causa que no 7 de Chicago a gente não vê isso, né, tipo, a gente só sabe que existe, e aqui a gente vê, né, que é uma operação que tá tendo com várias lideranças no país inteiro, né, e eu achei interessante que o Fred Hampton, né, ele tava querendo fazer um negócio ali pra sociedade, né, fazer escolinha pros negros e não deixar a polícia entrar no bairro e tal, tipo, ele tava fazendo um mini país ali pra eles, né, por causa que se o Estado não tava provendo, né, do jeito certo as coisas, eles mesmos iam fazer, né, tanto que o objetivo principal dele era fazer um hospital, né. Uhum. No caso, esse filme ele mostra bastante esse lado dos Panteras Negras, que não é necessariamente digamos que a luta armada, né? Sei lá, pegando em armas e atirando, né? No caso, ele mostra ali os projetos na sociedade mesmo, né? Deles, por exemplo, que ele fala sempre que eles estão alimentando, né, as crianças lá que passam fome, eles estão dando abrigo para outras pessoas, empregos, esse tipo de coisa, mostrando tipo que a união, né, que a união entre eles eles conseguem fazer o que o Rodrigo tinha falado, que o governo não consegue providenciar, que no caso a liderança deles é melhor que a própria do governo. E eles têm um objetivo revolucionário, né? Isso é uma coisa que eu não entendi, assim. Se eles querem derrubar o governo atual, né? Que é uma coisa que, né? Mesmo que seja nível do país, assim, né? Ter bastante gente, é difícil de acontecer, né? Tipo, eu não entendi bem quais eram os outros objetivos. Claro que o objetivo deles era ter a igualdade, né? Mas o que eles estavam dispostos a acabar, né, no país para poder começar isso, né? Tipo, se era mudar tudo o governo ou se era numa forma de protesto e tal, entendeu? Entendi. Cara, o que eu vejo bastante, né, que no caso dos Panteras Negras ali, eles eram muito pro socialismo, né, tanto que ele cita algumas vezes o Mao Tse Tung, né, o Che Guevara, né, que são exemplos, tipo, revolucionários que derrubaram os governos, ou seja, provavelmente o objetivo dele era esse, né, era o final dos Panteras Negras era fazer a revolução acontecer mesmo. Tanto que ele fala, né, você não combate fogo com fogo, você combate fogo com água, né, pra poder Então, se você estava tendo capitalismo, eles iam ser o socialismo, né? Pra poder combater mesmo, né? Eles se juntam com outros grupos ainda, né? Daí você começa você nota que eles não são só... Que o principal argumento do agente do FBI lá, né? Acho que é FBI daí já, né? Mas do agente que estava controlando a pessoa infiltrada, né? O jeito que ele dizia era que os Panteras Negras eram igual a Ku Klux Klan, só que negra. Esse que era o que ele estava querendo dizer. Mas eles... Não era esse o objetivo deles mesmo, por causa que você vê que eles se juntaram com outras pessoas e tinha branco, tinha... como é que diz? Não é mexicano, como é que diz? Latino-americano. Latinos. E... Tipo, não, eles se misturaram com vários tipos de pessoas, não foram só... Não tinha tanto, assim, esse preconceito. Inclusive, ali, esse grupo ali mais os brancos seria até os sulistas, né? Que são aquela outra bandeira lá dos Estados Unidos, né? Que é até interessante, por causa que, por exemplo, eu não conhecia essa vertente do grupo do sulista americano, né? Que, pra mim, eles remetiam lá da Guerra Civil Americana, velho. Os caras racistão, assim. Mas, aparentemente, não, né? Era só mais um grupo oprimido, né? Que são uma classe mais baixa, só que de pessoas brancas, né? Que nem ele falou, né? Que eles, por mais que... Provavelmente era menos, né? Mas por mais que eles não tipo, fossem branco e tal, eles sofriam pela polícia igual, né? Por ser periféricos, né? De não ser necessariamente a classe... Tipo, a maior classe da sociedade, né? Eles são brancos, mas não quer dizer que eles são ricos. Mas,
voltando ali pra parte em que o Bill O'Neill se infiltra no grupo dos Panteras Negras, ele começa, né, ele começa como qualquer outro ali, né, ele começa de baixo, né, recebendo, digamos que os cursinhos lá deles, né, que os próprios Panteras Negras, além de fornecerem digamos, essa ajuda humanitária ali para as pessoas mais pobres, eles também forneciam educação, né, que no caso ali era tipo umas aulas, né, que eles ensinavam um negócio bem de filosofia, assim, algo sociológico, né, estudando qual que é o sentido do que a gente tá fazendo, esse tipo de coisa. E é ali que o Bill O'Neill começa. Sim, e ainda que tem isso, mas também eles também fazem essa doutrinação com as crianças, né? Que eles falam, quem é essa pessoa? Tipo, eu não vou lembrar o nome, né, mas quem é tal pessoa? Ele é um revolucionário. O que aconteceu com ele? Ele tá preso. E daí eles explicaram com as crianças por que ele foi preso e tal, né? Então tinha meio que... Porque isso que é a revolução cultural, né, que eles queriam, né? Que, tipo, não fosse só entre eles, né? Fosse o poder do povo, né? Eles tinham muito pra unir o povo mesmo, né? Contra quem oprimia eles. Um aspecto muito interessante do personagem ali do Fred Hampton, que é no caso, né, como ele trabalha com as pessoas, né? Como ele discursa, cara. Que isso, caralho, a atuação ali do Daniel Kaluuya, tá incrível, bicho. O cara, assim, ele falando, né? A convicção que ele fala, o sentimento na fala dele é muito da hora, velho. Muito bem feito. Você assistiu o Black Mirror? Já. Então, ele tá no segundo episódio, né, cara? É um dos episódios mais fracos do Black Mirror. Mas só que, cara, aquele desespero dele que ele mostra nesse episódio, cara, você vê que o cara... Eu já sabia, foi daí que eu descobri que eu sabia que ele era um bom ator, cara. Por causa que ele... O que acontece naquele episódio você vai vendo também e no filme, né? Por causa que no filme aí ele é mais enérgico em outro sentido do que naquele episódio, né? Lá no Black Mirror ele era de desespero. Aí ele tá, tipo, mais pensado, meio com raiva, né? E, nossa, o cara é bom. Quando eu vi ele lá, já disse, esse cara aí é bom. Eu achei muito... Ele é um ótimo ator, velho. Eu não vi ali com quem ele vai concorrer, né? Mas eu acho que tem grandes chances aí de ganhar. Inclusive ele, né, no caso que a gente tinha comentado, ele tá concorrendo com o próprio companheiro de filme dele, né? Que é o cara que faz o Bill O'Neill, que é o... Cara, agora é o problema, né? Falar o nome dele. Eu acho que é Lakeith Stanfield, né? Que é o nome do ator. Que ele também é um... Assim, no filme ele tá bem, né? Ele interpreta bem aquele cara que tu não sabe bem o que tá fazendo, né? Que ele tá meio perdido por causa que, tipo, ele foi jogado meio de paraquedas ali pela polícia, né? Pra ser infiltrado. Daí você vê, né? Durante as cenas dele mesmo infiltrado, ele assim, falando com convicção, né? Falando sobre a revolução também. Daí depois, quando ele sai, ele, tipo, meio, assim, com alívio, né? De tipo, putz, agora eu posso parar de fazer isso, tá ligado? Mas no decorrer do filme você vai vendo que ele fica nessa dúvida, né? De que ele é o infiltrado, mas mesmo assim ele meio que tá concordando com as coisas, assim, né? Ele fica meio que jogando pros dois lados, assim, né? Sim. Ele não... Tem uma parte ali do filme assim, em que eles descobrem, né, que tem... Na verdade, a gente descobre que ele não era bem um infiltrado, né? Mas tinha outro personagem, né, que tava infiltrado ali nos Panteras Negras, que ele é tipo, no caso, né, ele recebe a punição, né, do que um cara que é o X9, né? O cara, ele é torturado, ele é morto mesmo. Daí ele toma como exemplo, né? Tipo, sei lá, se me pegarem, isso vai acontecer comigo. E joga água quente no colo do brother, né? Sim. Ele, tipo, a todo momento ele tá sob risco, né, de ser pego. E então, durante o filme, muita coisa vai acontecendo, né? Tipo, o Fred Hampton, a namorada dele fica grávida, ele é preso. Ele fica uns 2 anos preso, né? Foi o que eu entendi. E depois volta ainda, né? Não, ele ia voltar, mas não aconteceu, né? Sim, ele é preso, só que daí ele é solto, né? Sei lá, devem ter feito uma apelação ali. Daí, só que é negado, daí a apelação dele é preso e volta, de novo. Quer dizer, era pra ele ser preso de novo, né? Só que daí acontece o final do filme. Exato. E, cara, eles tinham muito... Eu só queria lembrei disso agora, que eles tinham muito armamento, né? Dentro lá daquela salinha, todo mundo tinha 12, cara. E daí eles... Nossa, a quantidade de tiro ali dado naquela cena lá que os policiais estavam sendo muito pouco razoáveis, assim, né? Que o cara foi preso. Não, eles mataram um policial por algum motivo lá, que eu não lembro mais. E a polícia estava na frente do quartel-general deles ali, né? Dos Pantera Negras. E daí rola um tiroteio e tal, depois de um tempo, né? Que os caras acham que ficam putos. E os Pantera Negra tudo cheio das 12, e os policiais também, tiram tudo que é lado. E depois que os policiais ganham, né? Eles resolvem tacar fogo no lugar, velho. Eu fiquei pensando, cara, isso não é coisa
que o governo faça, isso é coisa de milícia, né, velho? Tipo, os policiais estavam fazendo isso. Se fosse os Pantera Negra queimando alguma coisa, eu diria, é um grupo revolucionário, né? Faz sentido eles quererem fazer isso. Mas a polícia sair queimando propriedade privada daquele jeito, cara, que caralho, o que tá acontecendo, velho? Se isso aconteceu de verdade, é muito estranho. É um negócio que a gente lembra lá do set de Chicago, de novo, que é o governo, assim, ele não dá outras opções, né? Ele parece que, no caso, parece que é só a violência seria a solução pra eles, por causa que a perseguição policial lá, que dá pra ver bastante no filme, assim, não tem outro meio, né? Por exemplo, o Fred Hampton ali, ele foi preso, você pensa, puta, ele foi preso porque ele tava armado, porque ele tava não sei o que lá. Não, ele foi preso, né? A justificativa era alguma coisa que ele tinha, entre aspas, roubado, tá ligado? Ou deixado de pagar. Foi tipo, era um negócio bobo, tá ligado? Era, se não me engano, um negócio com sorvete, velho. Não era uma parada assim, Rodrigo? Eu não lembro exatamente o que ele fez, mas os caras falaram, ele foi preso por um sorvete, tipo, uma coisa assim. Sim, era um negócio ridículo, cara. É que não era uma justificativa real, assim, ele é um líder de um grupo terrorista. Não, ele não era um líder de um grupo terrorista, tá ligado? Ele era o líder do partido dos Panteras Negras. Que, por exemplo, se a polícia não fosse lá dar tiro neles, eles não iam dar tiro de volta. Eles fizeram, na verdade, uma brecha na lei pra poder prender o cara só por prender, né? Só por causa que podia, assim, né? Sim. Igual você estava falando, que se a polícia não tratasse eles diferente do que trata as outras pessoas, eles não fariam isso, né? Tipo, desde o começo, que eu tô querendo dizer, né? Uhum. No caso, isso é bem reflexo dos Estados Unidos lá dos anos 60, velho, porque a gente vê, assim, pelo menos, né, pelo que nós brasileiros sabemos dos Estados Unidos, era um ambiente bem difícil, né, pra quem era negro naquela época, velho, porque, tipo, a própria Ku Klux Klan ainda existia, ainda tinha presença política, inclusive, durante esse período. Isso é o tipo de coisa que a gente não viveu, né, de ver coisas em relação ao Estado, né, dando errado e pessoas tentando dar o seu jeito pra fazer dar certo, né, vamos dizer, dizendo que o seu meio é o melhor e querendo impor e tentar fazer acontecer, né? Uma coisa que, tipo, é uma guerra na rua, assim, né? Uma guerra acontecendo durante o teu dia a dia, né? Por uma pessoa normal que não tá fazendo nada a respeito. No caso ali, tem que pensar que essa guerra, né, que não dá pra dizer que era uma guerra, né, porque inclusive era pelo número de mortos. Ela era basicamente inevitável pra quem vivia, por exemplo, um negro de periferia americana. Ele não tinha escolha de não lutar essa guerra, porque, digamos que a vida dele tava em risco a todo momento. Sim, pra ele tava tudo tava em jogo, né? Vamos dizer que se você não... Eles falavam, você talvez não queira ajudar por você, mas talvez você tenha um filho, uma filha, ou talvez um amigo teu tenha um filho, uma filha, que você sabe que no futuro não vai ser, tipo, você tá fazendo isso para que no futuro ele não sofra igual você tá sofrendo agora. Sim. Provavelmente, né, esse filme, eles quiseram dar ênfase nessa história, principalmente por causa dos eventos, né, que aconteceram ano passado, lá do Black Lives Matter, né, que dá pra ver que, tipo, ainda há reflexo daquela época até hoje. Putz, mano, os caras ainda continuam fazendo esse tipo de coisa. Concordo plenamente. Eu pensei exatamente isso também, né, quando você vai pensando, conectando, né, que teve esse filme, teve o set de Chicago, você vai conectando as coisas, né, com os acontecimentos atuais. Sim. Bom, se a gente for assim caminhando mais para o final do filme, mais ou menos, né? A gente vai vendo que o cara, o Bill, ele consegue, né, um cargo mais alto, um cargo de segurança ainda, capitão da segurança, né? Por mais irônico que seja, né? E ele fica meio dividido, né? Pra que lado que ele vai ficar. E a polícia, o FBI, ele pede pra que ele coloque uma coisa na bebida do Fred Hampton, né? Pra que ele ficasse sonolento e assim não acordasse quando eles fossem na casa dele matar ele. Por causa que ele era um cara parado, né? Por causa que na casa dele tava cheio de gente armado e dormindo no chão. E ele e a esposa, a namorada dele lá, que tava grávida. E quando eles chegam, eles são talvez eles fossem policiais mesmo, mas eles não estavam com roupa oficial, né? Eles estavam vestidos de roupas normais. Então eles só chegam e mandam um massacre, né? Mata todo mundo e mata o cara dormindo, desmaiado, assim. Tipo, essa cena é bem, bem interessante, que a câmera fica no rosto da mulher, né? E daí ela tá olhando pra frente, assim. E daí os caras falam, olha só, esse aqui não tá nem machucado. Bum! Nossa, ele morreu mesmo agora, tal, não sei o que lá. E daí ela, tipo, só vê a reação dela, assim, né? Porque ela tá bem séria, não séria assim, mas atônita, assim, olhando pra frente. E ela só dá uma tremidinha, uma coisa de leve, assim, tipo...
muito tensa e tal. Essa cena é bem impactante. Porque ali ela assim. já tinha entendido, né, que armaram pra eles, né. É aquele negócio, né, velho? Que, tipo, puta, o que podia ter sido feito, né? É um bagulho que deixaram ele sem chance, né? Daí não tem nem como se pensar, puta, o que eu poderia ter feito, né? Né? E termina o filme, a gente descobre que existe um documentário sobre o Bill O'Neill, né, também, e que Uhum. a gente descobre várias coisas, né, que vai acontecendo. E daí mostra um pouquinho da fala do Bill O'Neill de verdade, né? Que ele falou que, eu tinha pelo menos uma opinião, eu fiz pelo que eu acreditava, não fiz pelo que eu acreditava, mas eu tinha uma opinião e eu não tava sentado no meu sofá fazendo nada, eu tava fazendo alguma coisa, eu tava lá, né? Uhum. Só que daí eu não sei qual que é a opinião dele, né? Mas que se ele era a favor dos Pantera Negra, ele atrapalhou, né? Porra. Às vezes Nossa, era melhor velho. ter ficado em casa. Melhor ter ficado quietinho, né? É melhor ele não ter opinião. Nossa, velho, porque esse personagem ali, velho, o título do filme, ele traduz bem o que aconteceu, né? Porque é o Judas, né? Ele é o Judas, porque ele traiu, né, o Fred Hampton por dinheiro, cara. Né, obviamente tinha a questão da liberdade dele, mas essencialmente foi por dinheiro. Tipo, toda a motivação dele. Sim, e também colocar o Fred Hampton como Messias é meio demais, né? Por causa que ele tinha uma certa agressividade em relação à polícia, né? E a gente esperava, tipo, todo mundo trata ele como um Messias mesmo, né? Só que tem muita coisa, por mais que ele seja muito bom em falar e tal, né? E tem coisas realmente que são importantes, né? Que são realmente certas que ele fala, mas tem coisas, tipo, tem aquela cena lá que ele diz sobre quão satisfatório é matar policiais e não deveria ser, né? Por mais que você É. seja uma pessoa que você tá indo contra você, matar ainda é ruim, né? Nunca vai deixar de ser. No caso, ele não era um movimento pacifista, né, velho? Eles se inspiravam muito no Dr. King, né, no Martin Luther King, mas eles não levavam tanto o negócio, né, do Martin Luther King de ser pacifista. Tanto, não só o Martin Luther King, né, mas o Gandhi, por exemplo, né, que eles eram movimentos revolucionários que queriam derrubar governos, mas eles não eram violentos, né? Eles não, apesar que, sei lá, o Martin Luther King foi assassinado, né, mas ele não, em nenhum momento ele se propôs a ser violento, né? Ele lutava pela liberdade dos negros e pelos direitos deles sem, por exemplo, pegar em armas, né, e ir em confronto armado. Exatamente. No caso, isso que eu acho que em essência faz o movimento ele ter perdido uma credibilidade, eu acho que entre o povo americano, assim, deles, até alguns verem eles como terroristas, né? Porque a partir do momento que você tá sobre um regime de um governo, você tá sobre o regime da publicidade desse governo. Ou seja, ao momento que você pega uma arma, eles já conseguem construir uma narrativa que você é o lado errado da história. Principalmente lá sobre o monopólio do governo, sobre a força, né? Eles mostram lá, sei lá, um grupo revolucionário que pega em armas e dá tiro em policiais. É fácil construir uma narrativa dizendo que eles estão errados, né? O que, infelizmente, né, descredibiliza o movimento deles, que em sua maior parte, a gente vê principalmente por esse filme, que eles não eram ruins, né? Eles tinham esse lado violento, mas eles ajudavam muito a periferia, né? As pessoas que precisavam. Concordo plenamente. E vamos ver se é outra coisa nós concordamos, não? Que é em relação às notas. Chegamos no momento, cara. Cara, é o momento mais difícil, velho. Que é taxar uma nota pra um filme e me bota como vilão da história, cara. Me sinto mal por isso. Se eu não dou um 10, eu fico triste comigo mesmo. Então. Mas eu não vou dar um essa... 10. Não, eu não dei tá. 10. Calma, que não é minha nota. Calma que não é minha nota. Eu vou dar um 9 pra esse filme, porque eu gostei muito do roteiro dele. A narrativa do filme é muito boa, muito bem feita. As atuações dos personagens são muito boas, velho. Principalmente ali de atores. O que eu chamei lá no começo, né? O protagonista do filme, né? Que é o Bill O'Neill. O nome do ator que eu tinha tido uma dificuldade pra falar, né? Que é o LeCave Stanfield, né? Eu até agora, até esse momento, eu não tinha visto um filme em que ele se destacava, né? Como um bom ator. Mas nesse aqui, velho, putz, mano, o cara tá muito bom também. O personagem lá do agente do FBI, que no caso chantageia ele pra ele se infiltrar, também tá muito bem no filme. Cara, o Daniel Kaluuya, não tem nem o que falar, né, velho? O cara é incrível. E, putz, mano, eu achei o filme muito bom, velho. A fotografia dele e tal. Eu acho que ele merece um 9, cara. Gostei bastante. Eu também acho que eu daria um 9 por tudo isso mesmo que você falou, concordo. Eu acho que eu ainda talvez eu tava pensando realmente em dar um 8,5, mas eu acho que 9
você também fala, a gente conversando, assim, foi mudando pra mais, assim. Cara, ele é um filme bem bom. Gostei bastante, cara. Exato, eu curti também. Bom, ok, então vamos seguindo para a segunda parte padrão do nosso episódio, a partir de alguns episódios atrás, que é como é que a gente vai finalizar esse episódio de hoje com qual música. Cara, e de novo, eu vim mal preparado pra isso. Eu gosto de jogar pra você falar, Rodrigo. Não, eu dou as minhas opções, né? Que eu pensei em várias. Não pensei em muitas várias coisas, seria mentira também, né? Por causa que eu só pensei enquanto a gente tava aqui. Então, a gente vem muito pelo. Podemos pensar pelos dois lados ali de ser uma traição e tal, né? Então você já pode pensar num daquele sertanejo de traição, né? Por causa que não vai ter uma traição de amigos por aí numa música que eu não consegui pensar, pelo menos. Então teria que ser uma traição de casal, né? Então a gente já pode ir pra aí um Chitãozinho Chororó, alguma coisa assim. Ou também, a gente vai pra Should I Stay or Should I Go? Que é sobre muita relação dele, né? Por causa que em muitos momentos ele pensa que o cara vai, ele já tá pensando que vai dar tudo errado, ele vai fugir. E daí o policial ou alguém dos Panteras Negras fazem alguma coisa que ele, tipo, opa, dá pra ficar mais um tempo aqui, entendeu? Aham. Que é o famoso Cara, se ficar o bicho come, se correr o bicho pega. Exato. Eu fico muito tentado por músicas brasileiras, cara. Eu tô pensando no sertanejo. Pois é, e eu não pesquisei nenhum, então você tem que dar uma... Eu vou ter que jogar no Google aí, mas eu acho que, sei lá... Caralho, que música que é de traição mesmo? Cara, eu tenho uma ideia. Nayara Azevedo, R$50. Boa, tá, curti. Boa, por causa que ele tá aí por dinheiro também, né? Massivamente por dinheiro, né? E aí, no final, o Fred Hampton ganha um posto de gasolina, né, velho? Não tem nada a ver com o que eu não tá falando, mas agora que eu lembrei. Nossa, velho. Ele ganha Essa realmente não tinha nada a ver. Não, mas ele ganha, tipo, 50 pila pra encher o tanque e poder ir pro posto de gasolina pra ele vender gasolina. Tipo, cara, ele ganha o dinheiro da viagem, velho. E o posto. Não, mas na moral, velho, o Bill O'Neill, velho, o Judas do filme, velho, o cara... Nossa, velho, ele foi muito cuzão, mano. Na moral, velho. Você começa a pensar em todos os negócios lá que ele fez e pensa, nossa, mano, o cara ele é muito falso, velho. Isso aí. Eu tô pensando aqui. Né, cara, mas... Por mais que você não concordasse, vamos dizer, com Panteras Negras, né? Quando o cara é um delator ali, né? Você já fica... Ninguém gosta do cara, né? Você não quer levar o cara a sério mais. Tudo que ele fizer, você fica, não, você tá errado. Exato, cara. Que puta, mano. Tá louco, velho. O cara... ele traiu o movimento ali que ele tava, no fundo ele tava acreditando, foi muito, muito pesado dele, velho. Mas, Rodrigo, acho que vamos finalizar o episódio por aqui, né? Não vamos nos alongar mais. Tem mais alguma coisa para agora? Não, mas, bom, se você quiser compartilhar aí com um amigo, quiser deixar um comentário pra gente lá no nosso Instagram, é @pulganaorelha e, acho que é isso. Tchau, tchau. E agora estamos disponíveis no Deezer também. Tamo junto.